Pessoal, chegamos à nossa 7ª aula de teoria de voo. Que coisa, hein? Passamos da metade, já superamos. Nós já aprendemos tudo que a gente tinha que aprender de aerodinâmica e agora nós vamos começar a aprender teoria de voo de verdade, né? E o que é teoria de voo de verdade? A gente já aprendeu as forças que o avião gera, né? E como que ele voa, ok? Isso é a aerodinâmica. Agora a gente vai ver qual força tem que ser maior que qual para o avião subir, qual força tem que ser maior que qual para o avião acelerar, menor que qual para o avião desacelerar. Isso é teoria de voo. Vamos verificar exatamente tudo certinho, né? Cada uma dessas coisas. Essa aula de teoria de voo, voo horizontal, é a primeira da sequência de 3 que nós teremos, né? Nós vamos falar depois de voo em subida e voo emplanado, depois vamos falar de voo em curva, né? Primeiro, a gente vai aprender o voo horizontal, voo bonitinho. Depois a gente vai aprender o voo em curva, o voo em subida e o voo em descida, tá? Então considere essa uma aula introdutória à teoria de voo, a essa parte da matéria de teoria de voo, né? Que é a teoria de voo especificamente. Considere como uma matéria introdutória, porque é assim que nós vamos entender exatamente tudo que nós vamos aprender nas próximas 3 aulas, tá ok? Vamos então falar já direto do índice da nossa aula, que vocês vão ver muito enxuto, bem tranquilo, né? Que não vai ter problema aí para vocês. Primeiro nós veremos introdução, tá? Depois nós veremos potências e velocidades, vamos entender a relação entre potência e velocidade. Depois a gente vai ver dicas para responder as questões e já vamos para resumo e questões. Então veja, é um índice bem enxuto, bem tranquilo, é uma aula relativamente curta, mas não deixa de ser complexa. Ela é curta justamente por isso. Como o assunto é relativamente complexo, eu deixei uma aula só para isso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem 4 forças atuantes no nosso avião. São elas: peso, sustentação, tração e arrasto. Nós já estudamos com muita ênfase sustentação, nós entendemos como que a sustentação é gerada, tudo bonitinho. Nós também estudamos arrasto. Nessa mesma aula a gente falou de propulsão, como que a hélice gera essa força de tração. E a gente não falou de peso, porque peso é peso, né, gente? É a gravidade acelerando essa massa, que é esse avião, tá certo? E essas são as 4 forças. Basicamente, para a gente manobrar o avião, nós vamos mexer nessas 4 forças, tá ok? Basicamente isso. É uma coisa muito importante dizer que cada força tem seu par de reação. Então, tração, que é uma força positiva, tem seu par de reação, que é arrasto, uma força negativa. A sustentação, que é uma força positiva, tem como par de reação o peso, que é uma força negativa. Quando eu digo uma força negativa, o que eu quero dizer? Uma força que, se não tivesse, seria melhor, né? Seria bem interessante, mas como existe, a gente briga com ela para que o avião voe. Gente, a complexidade do estudo dessas forças e em cada momento que o avião está em voo é muito, muito, muito complicado, tá? Altamente complicado e altamente complexo. Então, o que a gente vai aprender aqui é, de maneira simplificada, teoria de voo, tá bom? Tranquilo, né? Então, essas 4 forças que fazem com que o avião voe, que regem um avião, e são essas 4 forças que nós vamos brincar, digamos assim, com elas, tá bom? Então, já vamos ver aqui, ó. Se a tração for maior do que o arrasto, o avião acelera. Começa a acelerar cada vez mais, porque ele está ganhando arrasto, então ele está sem nós, vai para 110, 120, 130, 140, assim por diante. Ao contrário, se a tração for menor do que o arrasto, o avião começa a desacelerar, tá certo? 100 nós, 90 nós, 80 nós, 70 nós e assim por diante. Se a tração for igual ao arrasto, esse avião vai ter velocidade constante, 100 nós e vai ficar, tá certo? Porque o arrasto está gerando uma força X, a tração está gerando essa mesma força X, a gente mantém uma velocidade constante, ok? Beleza? Nós vamos ver que não é bem assim, mas só para que vocês entendam um pouco como que a gente vai brigar com essas forças, se a sustentação fosse maior que o peso, o avião subiria assim, né, como um helicóptero, tá certo? Sustentação menor que o peso, desce, tá? A gente vai ver que não é bem assim no voo em subida, né? A gente tem um componente do peso que se soma ao arrasto no voo em subida e bababá.
mas a gente pode entender assim. Então é basicamente isso. Quero descer? Deixa a sustentação menor que o peso. Quero subir? Deixa a sustentação maior que o peso, né? Eu deixo uma componente aqui aliada à sustentação maior que o peso. Quero acelerar? Deixa a tração maior que o arrasto. Quero desacelerar? Deixa a tração menor do que o arrasto, tá? Então é basicamente assim que a gente brinca com essas forças, tá? Um ponto muito importante também que eu quero dizer aqui é que nessa aula nós vamos falar de um voo horizontal. O voo horizontal é um voo reto e nivelado a velocidade constante. Então quer dizer, o voo potência disponível reduz. A curva vai diminuindo à medida que a densidade do ar diminui. Bom, agora nós já entendemos o que é potência necessária, o que é potência disponível, e a gente sobrepôs os gráficos, né? Colocamos o gráfico de potência disponível em cima do gráfico de potência necessária. Então esse aqui é o gráfico de potência necessária, e esse aqui é o gráfico de potência disponível. Beleza? Tranquilo, né, gente? Não tem muito segredo aqui nesse gráfico, né? Nós estudamos os dois separadamente, agora a gente coloca os dois. Ou seja, peguei um dado avião, que está o gráfico de potência necessária, que depende do avião, e coloquei um motor nesse avião. Potência disponível depende do motor. Beleza? Aqui a gente tira algumas coisas muito legais, que são as velocidades do voo reto e nivelado, do voo horizontal, tá certo? As velocidades, elas dependem da potência necessária em função da potência disponível, né? O que a gente tem? Por exemplo, qual a velocidade máxima que meu avião vai conseguir chegar? Vamos ver? Bom, a maior velocidade está para lá. A maior velocidade que eu consigo chegar é essa aqui, ó. Por quê? Porque se eu quiser voar nessa velocidade aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta vermelha. Se eu quiser voar nessa velocidade aqui, ó, por exemplo, essa aqui, eu vou precisar dessa potência aqui. E eu não tenho essa potência nessa velocidade, tá certo? Essa potência aqui eu não tenho, eu só tenho essa potência nessa velocidade aqui. Mas nessa velocidade eu não tenho. Então minha velocidade máxima é essa aqui, ó. Tá certo? É o momento o mais distante possível que a nossa potência necessária e disponível se cruza. Para voar nessa velocidade aqui, que é a velocidade máxima do avião, eu preciso dessa potência aqui. E eu tenho. Para cima disso eu já não tenho mais. O meu avião precisa de uma potência maior do que a disponível. Logo, não voo. Então essa aqui é a velocidade máxima. Ok? Velocidade máxima. Aí a gente leva uma ideia de velocidade mínima, tá? Que é um conceito muito esquisito, mas eu tenho que ensinar para vocês. É complicado. A velocidade mínima que a gente consegue voar é essa aqui, ó. É mais para cá. Essa aqui é a menor velocidade que é possível voar. Nessa velocidade ainda tem potência acima, tá tudo certo. E essa aqui será a minha velocidade mínima. Essa aqui. Só que a gente não vai chamar de velocidade mínima. A gente vai chamar isso aqui de velocidade de stall. É a menor velocidade que meu avião consegue voar. Lembra disso? É a velocidade que eu estou no ângulo crítico. É a velocidade de stall. A velocidade de stall, portanto, é a menor velocidade que eu consigo voar. Para baixo da velocidade de stall, não é mais possível voar. Eu estolo. Não dá mais, tá certo? Então a velocidade de stall é a menor velocidade que eu consigo voar. Eu vou estar no ângulo crítico, tá certo? E vou estar naquela velocidade lá. Vou estar no ângulo de ataque mais alto que eu consigo e vou estar na menor velocidade possível que eu ainda consigo voar. Então isso aqui é a velocidade de stall. Então que raios que é a velocidade mínima? A velocidade mínima é a menor velocidade que a gente consegue voar com potência máxima, que é esse encontro aqui. Vou mostrar aqui para vocês. É esse encontro aqui, tá certo? É a menor velocidade que eu consigo voar com potência máxima. Eu já superei o ângulo de ataque crítico, então o arrasto começou a subir absurdamente, portanto a minha potência necessária começou a subir absurdamente. Aí eu dou full power acima do ângulo crítico e consigo ficar voando nessa velocidade. Então, gente, é muito esquisito, mas é a menor velocidade que eu consigo voar com o motor tuchado, tá? Porque se eu tivesse abaixo do ângulo crítico e eu tuchasse o avião, o motor,
A tração ia ser maior que o arrasto e o meu avião ia acelerar, 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 acelerar até a velocidade máxima. Tá certo? Então, se eu tuchar o motor, o meu avião vai acelerando, porque a tração vai ser maior do que o arrasto, e vai embora, e vai embora, e vai embora, até que chega na velocidade máxima, ele fica lá na velocidade máxima, porque ele já não consegue mais, o arrasto e a tração se equalizam aqui, pum, encontrou e trava ali, fica a tração igual a arrasto e travou. Se eu quiser tuchar o motor e voar na menor velocidade possível, eu tenho que vir até a velocidade de stall, subir o ângulo crítico e tuchar o motor. Aí o arrasto sobe e aí eu consigo igualar o arrasto e a tração aqui nessa velocidade. Então isso é velocidade mínima, tá bom? Então nós já aprendemos que a velocidade máxima é essa aqui, é o ponto aonde se encontra a nossa curva de potência disponível e potência necessária o mais à direita possível. Aqui ainda eu tenho potência para voar, aqui eu já não tenho mais. Aqui eu preciso dessa potência aqui, mas nessa velocidade meu motor já não me entrega essa potência, ok? Nós vimos a velocidade de stall, que é a menor velocidade que a gente consegue voar, a mais para cá possível.